Formalização do contrato de trabalho e carteira assinada. Esse é um tema que, sem dúvidas, deve interessar você, trabalhador e patrão. E é o assunto que nós vamos abordar hoje. Em toda relação de trabalho, inclusive o trabalho de caráter temporário, deve ser firmado um acordo que resulta no contrato de trabalho, seja escrito ou verbal. A carteira de trabalho e previdência social é a principal prova dessa relação. A não formalização do contrato de trabalho sempre implica em ações na justiça, quando geralmente o empregado vai reclamar seus direitos. Vamos ao fato. A carteira de trabalho possui número, série, data de emissão, folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e às de interesse da Previdência Social. É um documento que comprova o exercício da atividade de um trabalhador. A anotação da carteira de trabalho é uma obrigação do empregador. O empregado ele tem a incumbência de apresentar a documentação à empresa e a empresa tem, por sua vez, a obrigação de, em 48 horas, efetuar a anotação na CTPS, na carteira de trabalho do empregado. Essa anotação vai consolidar a formalização do contrato. E essa formalização vai trazer consigo todos os direitos trabalhistas garantidos ao empregado, tais como férias, 13º salário, garantia do salário mínimo, horas extras, entre outros direitos. Expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Delegacia Regional do Trabalho ou pelos órgãos federais, estaduais e municipais, a CTPS garante os direitos trabalhistas. O que acontece hoje é que muitos trabalhadores acabam abrindo mão desse direito por causa da pressão do patrão. Bem, é muito comum a existência de processos que têm como objeto o reconhecimento do vínculo de emprego. E os processos que têm como objeto o reconhecimento do vínculo de emprego, a declaração do vínculo, eles têm sempre o pedido de anotação na carteira. Isso é muito comum acontecer, talvez seja o tipo de ação mais comum que tramita perante a Justiça do Trabalho. Agora, esses processos, eles, além de buscarem a anotação da carteira, eles buscam também, consequentemente, o pagamento de outras verbas trabalhistas. A maioria dos empregadores, infelizmente, tentam burlar a legislação trabalhista, fraudar a legislação trabalhista, sem anotar as CTPS dos seus diversos empregados, tendo em vista que os impostos, os encargos sociais, previdenciários e fiscais em relação ao empresário são muito pesados aqui no Brasil, são muito elevados. Isso faz com que os empregadores deixem de anotar a CTPS dos seus empregados quando deveriam, porque a CLT é muito clara. As anotações a serem feitas na carteira de trabalho são a data de admissão, o horário de trabalho, a remuneração, a função, entre outras. No que diz respeito à remuneração, as anotações devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, bem como a estimativa da gorjeta. Também é obrigatório o INSS anotar na carteira do empregado a ocorrência de acidente de trabalho. A anotação da carteira de trabalho, ela é de extrema importância para o empregador e para o empregado. Isso traz tranquilidade tanto para um quanto para outro. Veja, a título de exemplo, no caso de um acidente de trabalho, por exemplo, se o empregador não assinou a carteira de trabalho, o que vai ocorrer com este empregador? Ele ficará sem possibilidade de recorrer ao órgão previdenciário. Caso ele tenha carteira assinada, já é completamente diferente. Este empregado ele gozará da assistência do órgão previdenciário e, consequentemente, ele ficará sob a responsabilidade desse órgão, que pagará o benefício durante o período que ele ficar afastado. É vedado ao empregador efetuar na carteira anotações sobre a conduta do empregado ou as punições que este tenha sofrido. Já as penalidades, como advertência, suspensão ou mesmo demissão por justa causa, podem ser anotadas. Para aqueles que trabalham e não têm a carteira assinada, existe um recurso. Tem dois caminhos, assim, os mais curtos. O primeiro é nos procurar, aqui na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na rua 24 de maio 178, próximo à Praça da Estação. E aqui nós temos os auditores fiscais que vão orientar sobre todos os direitos que têm os trabalhadores, aqueles que não tiveram a carteira assinada, que porventura forem demitidos, vem aqui, nós fazemos todos os cálculos trabalhistas. E o outro, para evitar um problema
de qualquer perseguição por parte do empregador, é procurar o seu sindicato, né? Porque através do sindicato ele estará com a sua identidade, né, garantida, e o sindicato fará então as vezes de defesa dos trabalhadores, e aqui também nós faremos todos os cálculos e defenderemos até o último momento o direito dos trabalhadores. E para discutir, esclarecer e analisar o tema, convidamos o juiz do trabalho e professor Paulo Regis Botelho e o advogado e também professor de Direito do Trabalho, Eduardo Pragmácio Filho. Olá, os senhores concordam que nos últimos anos os patrões têm cumprido o seu papel de empregador e têm assinado mais a carteira do trabalho ou não? Eles têm adotado a questão daquela prática do contrato temporário? Eu acho que, boa noite primeiramente, mas eu acho que paulatinamente tem melhorado essa questão da formalização do contrato de emprego. Eu acho que está havendo uma conscientização maior das empresas, por parte dos empresários, de que é importante, realmente de suma importância essa questão da assinatura da CTPS. Como eu já disse na reportagem que antecedeu a nossa fala, importância em relação ao histórico de vida do trabalhador, importância em relação à previdência social, os recolhimentos previdenciários, né? Isso vai fazer falta lá na frente, quando o trabalhador completar o seu tempo para adquirir o benefício da aposentadoria. Então, essa questão da formalização do contrato de trabalho é uma questão novamente em baila, mas eu acho que realmente está havendo um acréscimo no número de formalizados. O que eu vejo também, boa noite a todos, primeiramente, paralelamente a essa questão da formalização, vem a questão da informação, tanto dos trabalhadores como dos empregadores, né? Então, com essa informação, os trabalhadores procuram os seus direitos, sejam nos órgãos previdenciários, sejam nos órgãos do Executivo, no caso a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para formular uma denúncia, ou no Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo constituindo um advogado ou procurando o sindicato e ajuizando uma ação na Justiça para anotação da CTPS. Então, paralelo a esse movimento da formalização, eu vejo da informação tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Na verdade, a formalização decorre dessa gama de informações, né, que o trabalhador hoje está mais próximo, né? A participação das entidades sindicais, a participação das associações, né? As campanhas institucionais dos tribunais regionais do trabalho, das superintendências regionais do trabalho. Isso realmente tem motivado a formalização desse contrato. Que benefícios a carteira assinada traz para o empregador? Para o empregador, o que eu vejo, primeiramente, até como o doutor Carlos Henrique falou na reportagem, a tranquilidade. Sai pesado para o bolso de um empregador quando ele é descoberto na ilegalidade, na clandestinidade. Então ele tem a autuação do Ministério do Trabalho, o INSS, numa ação judicial, pode cobrar o recolhimento previdenciário retroativamente, inclusive há uma discussão hoje na Justiça quem compete isso. Então, há também uma tranquilidade para o empregador no sentido de um afastamento por algum infortúnio do trabalho ou por alguma doença. Vou dar um outro exemplo. Imagine uma mulher grávida. Se ela não está coberta pela Previdência e não há formalização da carteira de trabalho, no momento da gravidez dela, ela não vai poder tirar o auxílio maternidade dela, não vai poder se afastar durante aqueles 120 meses. Então, para o empregador, é importante essa formalização, porque nesse momento feliz da vida dela, ela vai poder se afastar e a Previdência é quem vai arcar com esse afastamento, e não o empregador. Então, a formalização para o patrão é uma saída, inclusive para ele dar vamos dizer assim, uma motivação também maior para o empregado. A informalidade, a clandestinidade é péssima. Péssima para ambos, né? Também.